O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, apresentou o índice de homicídios na adolescência e apontou tendências de aumento dos homicídios entre pessoas de 12 a 18 anos de idade. Se os números continuarem crescendo nesse ritmo, até 2021, mais de 40 mil adolescentes podem ser vítimas de homicídios. A pesquisa analisa os assassinatos de adolescentes nos 300 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes. O retrato da violência no Brasil tem chocado todo o país. Os números são altos e envolvem, na maioria das vezes, homens, negros e moradores das periferias. Mas um dado tem chamado ainda mais atenção. Além dos adultos, o número de crianças e adolescentes também tem crescido drasticamente nos índices de homicídios. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, traduziu essa realidade em números. Para cada 1.000 adolescentes, 4 correm o risco de serem assassinados antes de completar 19 anos. Desde 2012, cerca de 30 pessoas para cada 100 mil brasileiros morrem por agressão, enquanto para cada 100 mil adolescentes, mais de 32 morrem por conta da violência. Trocando em miúdos, o número de pessoas entre 12 e 18 anos morrendo por agressão é proporcionalmente mais alto do que o número do resto da população brasileira. O ambiente em que esses meninos vivem explica uma parte desse fenômeno. Então, em geral, são comunidades em que falta infraestrutura, então falta investimento em melhoria dessas comunidades para que os meninos estejam em ambientes adequados para o seu desenvolvimento. E é uma tendência histórica, isso que está nos assustando mais. Uma das coordenadoras do UNICEF, Adriana Alvarenga, explica que existe uma grande relação entre a falta de educação e a violência. A gente fez um estudo recente no Ceará que mostra que 70% dos adolescentes vítimas de homicídio nas cidades do estado estavam fora da escola há pelo menos 6 meses. Então tem uma clara relação entre a oportunidade da educação e a violação do direito mais básico, que é a vida. A falta de lazer e de uma educação de qualidade são um dos fatores que mais influencia a morte violenta de crianças entre os 12 e os 18 anos. Essa falta de oportunidade tem dizimado a vida de muitos adolescentes. Um dado que chama atenção é que, de acordo com a UNICEF, se esses adolescentes continuarem inseridos nessa realidade, até 2021, mais de 40 mil deles poderão ser mortos no Brasil. A criança que nasce sob este cenário tende a sofrer, quando atinge a adolescência, diretamente sobre si, essas ações violentas, seja pelo próprio crime organizado, seja pela violência que domina os entornos do bairro onde ela vive, seja pela violência do próprio Estado brasileiro, que é um Estado violento. Para quem vive essa realidade na pele e já viu adolescentes serem mortos por causa da violência, o porquê disso tudo permanece sem resposta. E o que resta é a certeza da dor. Ao saber que o filho foi morto por uma bala perdida, isso dói bastante. Você vê ali aquela criança de 8, 7 anos no caixão, fala, poxa, que mal essa criança fez para receber isso? Por que ela está indo embora por uma bala perdida? Quando um adolescente perde a vida, vítima da violência, não é só ele que é afetado, é uma família inteira que perde um pedaço de si, É uma comunidade inteira que é afetada, são as crianças da escola, é o círculo de amizade. Então é preciso criar também um cerco em torno dessa situação para que você evite que outro crime aconteça. A Prefeitura de Taubaté realizou no mês de outubro um levantamento para verificar o índice de infestação de larvas do mosquito Aedes aegypti. Veja. A análise na densidade larvária no município atingiu 0,8 ponto no índice Bretal. Por enquanto, ainda está abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde, que é de 1 ou menos, mas os dados já apontam alta em relação à última pesquisa realizada em julho, quando a ADL foi de 0,5. A maior preocupação se concentra nos bairros próximos ao Mourisco, Parque, Aeroporto, Vila Rica, Areão e Estiva. Na região que engloba essas localidades, a ADL registrou 1,8 ponto e já apresenta risco de epidemia.
A partir do dia 21 de outubro, os mutirões aos finais de semana serão retomados na cidade. Agentes de saúde vão percorrer diversos bairros do município para orientar a população a combater o mosquito transmissor da dengue, febre amarela, chikungunya e zika. A população ela é parte fundamental da campanha. Sem a população, a gente não consegue atingir os objetivos, que é diminuir a infestação do mosquito em Taubaté. Os nossos pés são a parte do corpo mais esquecida e negligenciada, não é mesmo? A Novo Tempo vai até o Cevisa, o Centro de Vida Saudável, conferir alguns tratamentos fitoterápicos. Nos acompanhe. Heróis, essa é a definição para os nossos pés. Essa dupla aguenta a gente 24 horas por dia e nem sempre a gente cuida dele com carinho. Por isso que hoje eu vim aqui para o Cevisa para reunir algumas dicas importantes de como cuidar com amor e com carinho dessa dupla imbatível. Vamos lá? Essa daqui é a Simone. Simone, muito obrigada. Ela vai nos ensinar algumas dicas do que a gente pode fazer, então, para cuidar dos nossos pés. É possível? Com certeza é possível, Rafaela. Os pés, como você mesmo falou, eles suportam o nosso peso o dia inteiro e muitas vezes é sentido dores, né, na região dos pés, embaixo dos pés ou em cima. E aí é necessário a gente ter um cuidado especial. Aqui no Cevisa a gente faz o escalda-pés alternado, que é o quente e frio, mas também o pé dilúvio, que é um tratamento só com água quente. O alternado a gente faz quando já tem uma inflamação ou má circulação. Então, um esporão de calcânio ou uma deformidade como um pé muito cavo ou plano, e isso gera algum desconforto, incômodo, a gente faz o quente e o frio para aumentar a circulação. Quando são dores musculares, porque ficou o dia inteiro em pé, aí a gente faz normalmente o pé dilúvio contínuo, que é só com água quente. Dá para fazer em casa? Com certeza dá para fazer em casa. Sobre o pé dilúvio alternado, vai precisar só de 2 baldes, né? Um balde com água quente e um balde com água fria. 3 minutos na água quente e 1 minuto na água fria, alternando por 4 vezes. Sempre começando com água quente e terminando com água fria. No pé dilúvio contínuo, que é só com água quente, você vai precisar só de um balde com água quente. Se tiver um termômetro ali para verificar a temperatura, aí vai ficar um pouco mais fácil. Mas a gente tem um termômetro natural, que é a própria pele, né? A temperatura é uma água mais quentinha, em torno de 39, 40 graus, é o ideal para o pé dilúvio contínuo. Outra dúvida, massagem, tem como fazer? Ajuda ou não? Com certeza ajuda sim. Às vezes a gente sente um pouquinho de dor embaixo do pé e acha que já é uma coisa assim bem grave e pode ser só tensão muscular. Se a gente usa uma bolinha, sabe aquelas bolinhas de apertar para fortalecer os dedos? Essa bolinha você pode usar embaixo do pé e apertar um pouquinho, bem de leve, não muito forte para não machucar. Ou usar a própria mão para fazer uma automassagem embaixo do pé, na planta do pé, nesses músculos aí onde fica um pouco mais tenso. Simone, muito obrigada. Eu amei essas dicas, eu espero que você aí de casa também tenha gostado e muito. Mas antes de terminar essa entrevista, eu queria saber de você, Teru, dos nossos convidados, o que vocês fazem para cuidar com muito carinho dos seus pés. Um abraço e até mais. Vamos ao plantão da redação. Olá! Por 6 meses consecutivos, o saldo positivo na criação de postos de trabalho na região fechou com 952 vagas formais no mês de setembro. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A cidade da região que mais criou empregos foi Caçapava, com 73 vagas formais, seguida por Guaratinguetá, com 72, e Pindamonhangaba, com abertura de 39 postos de trabalho. O pior desempenho foi o de São José dos Campos, com um saldo de 540 demissões, e Taubaté, que teve o fechamento de 183 postos. O Instituto Federal tem 900 vagas abertas para cursos técnicos. As unidades são em São José dos Campos, Jacareí e Campos do Jordão. Os cursos são de graça e as opções são para aulas em um dos períodos, sendo matutino, vespertino ou noturno. Tem também o integral ou integrado ao ensino médio. As inscrições vão até o dia 5 de novembro no site da instituição. É com você, J. Washington.
Já começou a mais completa pesquisa sobre o Brasil rural. Na primeira semana de coleta do Censo Agro 2017, mais de 40 mil questionários foram respondidos nos quase 2 municípios onde a operação já está em campo. Um retrato do campo feito de números. Este deve ser o resultado do Censo Agropecuário 2017. Mais de 18 mil recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, já começaram a coleta de dados, que vai até fevereiro do ano que vem. Os pesquisadores vão visitar mais de 5 milhões de propriedades agropecuárias em todo o país. Com o censo, o IBGE vai reunir informações atualizadas sobre o perfil rural do Brasil. Quais produtos colhe, que animais são criados, quem são os trabalhadores e como vivem. A maior parte dos entrevistados devem estar em propriedades como esta, mantidas por agricultores familiares. A dona Lindaci Maria colhe batata, tomate, hortaliças orgânicas, entre outras variedades. A produção é vendida em feiras da região. Tudo cultivado, orgânico, posso comer tranquilo, posso dar para os meus netos, que não tem problema nenhum. E o melhor de tudo é os meus clientes, que ficam muito felizes com a minha produção. E é daí que eu tiro o meu sustento da minha casa e ajudo um pouquinho as minhas filhas. E tiro o retorno para dentro da terra de novo. O último censo agropecuário concluído no Brasil é de 2006. O retrato do campo naquela época mostrou que mais de 70% dos alimentos que chegavam à mesa da população eram produzidos pela agricultura familiar, como a da dona Lindaci. A ideia do levantamento é criar políticas públicas que atendam a esses pequenos agricultores. À medida que as informações forem sendo divulgadas, o produtor da agricultura familiar vai se reconhecer, a diversidade existente no meio rural brasileiro vai ser retratada e tanto o produtor poderá aumentar sua produtividade, conhecendo informações a respeito do seu trabalho, quanto os governantes poderão estabelecer políticas públicas para que haja melhoria das condições de vida no campo e também aumento da produtividade dos agricultores familiares. A seguir, não perca essa novidade. O Vale do Paraíba tem mais de 2.000 vagas temporárias para o fim do ano. Os detalhes no próximo bloco.